Fala galera, beleza? Bom, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, só que agora para falar um pouco do comunicador AMS Trax, tá? O comunicador AMS Trax é um comunicador da Emerson, né? É um handheld que a gente chama, que é um equipamento para fazer configuração de instrumentos hard e Fieldbus Foundation, tá? Em campo. Então ele é muito prático, né? Você vai configurar um instrumento, seja até mesmo em área classificada, você pode usar o MS Trax, que é muito mais simples, tá? E agora o diferencial dele é que ele alimenta o transmissor, né? Seja ele HART ou Fieldbus, tá bom? Bom, antes uma apresentação, meu nome é Alex Rodrigues, tá? Esse é o meu LinkedIn, se você quiser se conectar. Meu canal no Instagram, que é o Vida de Instrumentista, né? Então lá eu coloco algumas fotos de aplicações, de instrumentos, alguns vídeos, tá? É bem legal, se você puder seguir, vai ajudar bastante, tá bom? Bom, começar falando aí dos comunicadores antecessores ao Trex, tá? Que é a Emerson, né? A Rosemont aqui, na verdade, ele vinha até com o nome da Rosemont. O primeiro comunicador foi o 268, né? Muita gente acha que era o 175, né? Mas não, é o 268, tá? Então, o 268 foi o primeiro comunicador aí, né? Ele só comunicava HART, assim como o 275, tá? O display dele não é touch, ele utilizava pilha, né? Como bateria, tá? Bom, o 275 já está obsoleto há mais ou menos 20 anos, um pouco mais, então 268, imagina, está muito mais tempo já, né? Bom, então depois do 268 veio o 275, tá? Ainda só comunicava HART. Depois do 275 veio o 375, aí já com o display touchscreen, né? Uma tela um pouco maior, tá vendo? Ele em si era um pouco maior também. Ele já vem com bateria recarregável, né? Essas duas versões anteriores eram pilhas, né? Como eu disse. Ele já veio com a opção de expansão de memória, né? Onde você utilizava a memória para carregar as DDs e carregar, salvar a configuração também, né, dos instrumentos. E aí do 375 veio o 475, que basicamente foi uma melhoria aí no display, né, que também é touchscreen, colorido, né? E agora estamos no AMS Trax, que é esse carinha aqui, tá? Onde a principal diferença é que ele alimenta o loop, ele alimenta um transmissor que, por exemplo, está em bancada, né? Então, o transmissor em bancada você não precisa pegar uma fonte, um multímetro para ler a corrente, ele já faz isso também, tá? Então, essa é a principal diferença aí dele hoje. Bom, então as principais funções são: ele comunica com qualquer device, HART ou Foundation Field Bus, tá? Você precisa, logicamente, ter o arquivo DD instalado nele, né? E se você não tiver esse arquivo DD, ou você atualiza ele, ou ele vai entrar como genérico, né? Só que aí você não consegue fazer muita coisa. No máximo ali que você vai mudar um range, uma unidade, coisas básicas, tá bom? Mas ele comunica com qualquer device HART ou Foundation Field Bus de qualquer fabricante, tá? Ele possui certificação de segurança intrínseca, né? Então é possível trabalhar com ele em área classificada, não tem problema, tá bom? Ele tem a fonte de alimentação interna, como eu disse, então você pode alimentar um transmissor, né? Então, em bancada, você está fazendo uma calibração, você não precisa ter uma fonte, mais um multímetro, mais um comunicador. Você apenas com o Trax você consegue fazer a calibração, né? Porque ele lê corrente também, tá? Como eu disse, ó, então amperímetro e voltímetro interno, né? Então aqui como na foto, tá vendo? Está comunicando com o instrumento, ele está lendo a corrente, lendo a tensão, tá bom? Do loop. Ele tem uma resistência interna para comunicação RAS, então não precisa mais andar com um resistorzinho, né, na bolsa, 250 ohms. Ele tem internamente já essa resistência para comunicação RAT. Tá? Ele pode ser também um gerador de 4 a 20 mA, então para trabalhar, por exemplo, para simular a abertura e fechamento de uma válvula, né, você conecta no posicionador e simula ali
4, 8, 12, 16, 20 mA, tá bom? E ele vem também com os aplicativos, né, de diagnóstico de loop, diagnóstico field bus, vem com Valve Link, né, para trabalhar aí com válvulas. A parte de comissionamento de rede wireless ficou muito mais fácil, eu vou mostrar um pouco mais para frente também. E o Radar Master, né, que é utilizado para configuração e diagnóstico aí de instrumentos de medição de nível do tipo radar, tá bom? Bom, ele tem basicamente duas versões, né? Uma versão mais simples, que é como era o 475, por exemplo, né? Então ele tem os Born Heart, Born Field Bus, porém ele só entra no modo passivo, ele não alimenta o transmissor, tá? Então não tem essas funções todas aí, tá bom? Que eu comentei anteriormente. E tem a versão mais completa, né? Que tem, além dos Born Heart e Field Bus passivos, tem também um modo ativo, né? Que é esse Born aqui, que ele se comunica a Heart e ainda fornece a alimentação para o instrumento. Na parte Field Bus, mesma coisa. E aqui ele tem a parte só dos bornes miliampere para você ler, tá bom? Corrente. Bom, diagnóstico de loop, como eu comentei. Então aqui, por exemplo, você está desconfiando do transmissor por algum motivo, o 4A20 dele não está legal. Você pode comunicar, você pode desconectar o instrumento do loop, tá vendo? Desconectei do host e conectei o Trex direto, alimentando ele. Então eu consigo verificar a corrente, verificar a tensão, se ele está variando corretamente, tá bom? Isso tudo em campo dá para fazer, tá? A outra função, por exemplo, verifiquei o instrumento, está ok, agora eu vou ver o loop, a parte de sistema, se o 4A20 que o instrumento está mandando está chegando realmente lá no sistema. Então eu consigo, né, desconectar o instrumento, conectar o AMS Trex, colocar ele na função de gerador de corrente, e aí, como se fosse uma simulação, né? E aí você lê lá no seu PLC para ver se o sinal está chegando corretamente, tá bom? Então, como eu disse, você não precisa ficar andando com um multímetro, mais uma fonte, né? Então, nessa parte aí, o Trex ficou muito, muito útil, tá? Como eu disse também, você tem diagnóstico aí, na parte de diagnóstico de loop, você consegue fazer aí a simulação para uma válvula de controle, né? Abrir ela de 0 a 100%, tá vendo? Então aqui ele fornece, tá vendo? A tensão está sendo fornecida pelo Trex, e aí você consegue gerar aqui a corrente que você precisa, tá? Ele tem os botões aqui, né? Bem intuitivo, bem fácil. Só você clicar em cima, ele já vai para 8 mA, clica no 12, ele vai para 12 e assim por diante, tá? Ele tem uns diagnósticos Field Bus também, tá? São diagnósticos simples, mas que ajudam, né, em campo. Como, por exemplo, ele mostra para você, através do diagnóstico, se a tensão estiver abaixo de 9 volts, né, ele já te dá aí uma mensagem, né? Ele tem um diagnóstico de ruído também, ele mostra o nível de ruído, como é que tá, tá? Ele mostra até num espectro aqui, tá vendo? Um gráficozinho bem legal. Ele te dá aqui um pouquinho de diagnóstico um pouquinho mais detalhado, tá vendo? Tá? Mas como eu disse, nada muito específico, tá? Só para ter uma ideia do que pode estar acontecendo aí, por exemplo, na sua rede Field Bus, tá bom? A parte de comissionamento de instrumentos wireless ficou muito mais rápida, né? Porque antes você tinha um comunicador, né, um handheld, por exemplo, um 475, aí você precisava abrir o aplicativo, conectar o device, ir na parte de configuração lá, procurar onde que está o parâmetro de Join Key, Network ID, aí para você entrar manualmente com esses valores e então estar completa aí a parte de configuração para o instrumento entrar na rede. Agora não, agora com esse aplicativo novo, né, que ele tem carregado nele, você simplesmente abre o aplicativo e você já previamente você já configura o Network ID e o Join Key. Aí você conecta num device, envia o que você já tinha previamente configurado de Network ID e Join Key
e já está completo. Então, ficou muito mais rápido, né? Antigamente você demorava 140 segundos mais ou menos aqui pelo slide que está falando, e agora 23 segundos em média, né? Então 84% aí de redução no tempo para configurar e fazer o comissionamento de um instrumento wireless, tá? A função Radar Master, né, que ele dá um pouco mais de diagnóstico, mais informação visual para você verificar, por exemplo, aqui ó, o tanque, o gráfico do tanque, você consegue ver a curva, o eco, né, do instrumento, tá vendo aqui, por exemplo, você consegue fazer uma trend do nível, então ficou com muito mais detalhes aí, né? Antigamente você só entrava na configuração do instrumento, mudava os parâmetros dele, mas não tinha esse visual aqui, né? Que fica muito mais simples e fácil de interpretar um erro, por exemplo. Tá? Bom, aí na parte de conexão do instrumento, né, aqui, por exemplo, ele mostra nessa foto, utilizando o Trex em um instrumento 2 fios que que esteja sendo alimentado por uma fonte já, tá? E já tem uma resistência aqui no loop, tá vendo? Então você simplesmente coloca nos bornes aqui de comunicação RART, assim como era o 475, e faz a comunicação direta. Tá? Já quando você quer alimentar, aí você troca o borne aqui. Você põe no borne RART mais Power. E aí você já vai fornecer energia para o instrumento também. Tá bom? Então você não precisa de fonte. Tá? Essa é uma função bem interessante, eu mesmo já utilizei em campo, onde havia uma desconfiança da fonte do cliente, e aí na hora você não precisa ficar levando uma fonte, mais um handheld, né? Mais um multímetro, então você leva só o Trex, alimenta, elimina a fonte, e aí consegue até determinar um problema na fonte. Tá? Um exemplo, né? A função de gerador de corrente, né? Quando você está com uma válvula embancada, por exemplo, tá? Então você coloca também aqui no Heart Mais Power, e aí você gera corrente para fazer a simulação de abertura e fechamento da válvula. A conexão como um amperímetro num posicionador, então imagine um posicionador já ligado, né? E você quer verificar quanto que está a corrente ali. Então você põe o comunicador em série com positivo, tá vendo? E aí você liga no borne de miliampere. Beleza? Bem simples, né? Tem a parte também de conexão com o instrumento Field Bus, tá? Porque ele também comunica Field Bus e ele também alimenta um instrumento Field Bus, tá? Só tomando cuidado, né? Porque aqui o instrumento está fora da rede, tá? E aí, quando o instrumento está fora da rede, você vai alimentar um instrumento Field Bus, você precisa desse dispositivo aqui que vem junto com o Trex, tá? E aí você conecta nessa região aqui. Então, o próprio cabo aqui do Trex, conectamos aqui, por exemplo, nos bornes de Field Bus, e aí adicionalmente coloca esse dispositivo aqui, que fica mais ou menos em cima do conector, tá bom? E aí, quando você tem uma conexão com o instrumento Field Bus que já está na rede, aí não é necessário usar esse dispositivo, ok? Se você colocar esse dispositivo, você pode aí correr o risco de derrubar a rede, tá? Então, não coloque, não use esse dispositivo, coloque diretamente, assim como era no 475, tá bom? Coloca diretamente, põe na rede, você vai achar os instrumentos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido aí fácil entendimento a informação sobre o Trex. Valeu!